de ter sido o primeiro jogador de São Caetano e um dos maiores jogadores do São Caetano, a ter mudado a história do São Caetano, a ter levado o São Caetano para o mundo. Foi um dos primeiros jogadores a ser negociado com o clube europeu. E né? o primeiro a ir para a seleção. O primeiro também. a ir para a seleção brasileira. A minha mãe, que levantava às 4 horas da manhã, deixava 40 centavos de real para comprar 4 ovos, um para cada irmão. O Henrique nasceu 6 meses e meio. Quando uma criança nasce antes dos 7 meses, os médicos têm que dar uma reserva de sangue, de açúcar no sangue da criança. Não foi dada. Eu organizei esse assalto contra o diretor do Juventus. A mãe trabalhando, meu pai também, quando ele tá... Valores, respeito. As palavrinhas mágicas que eu transmiti para todos os meus filhos. Por favor, com licença, bom dia, obrigado, boa noite. Fala pessoal, mais uma vez aqui, nós unidos, para curtirmos aqui um excelente capítulo, Pais e Filhos, de mim para você, de nós aqui para você. Hoje trazendo uma história sensacional. Meu entrevistado é meu parceiro desde infância, desde criança, podemos dizer assim, que 14 anos de idade nós tínhamos. Ele tinha 13, eu tinha 14, porque ele é de 1974, eu sou de 1973. Quando eu vi esse cara chutando de canhota, eu falava, cara, esse cara é sensacional, esse cara é diferente demais. Então eu jogando lá atrás, eu era lateral direito, vendo ele jogar lá na esquerda ou na direita invertido, era algo impressionante. Eu trago hoje meu convidado lá do extremo leste também, de Itaquera, meu parceirão, e hoje ele é um cidadão do mundo, porque o futebol proporcionou isso para ele nessa vida, né? O futebol proporciona essas coisas. O cara viajar ao mundo, conhecer pessoas, culturas, novos idiomas, e ele fala um italiano como ninguém, ele é genuinamente italiano, mas não tem jeito, o coração é brasileiro. Eu trago para vocês aqui César Rodrigues, meu grande irmão, meu parceiro. Que prazer. Cesarito ou Cesarone? Cesaretto. Cesarito. Cesaretto della Lazio. Della Prazer Lazio. imenso, Ângelo. Agradecido por esse espaço, por esse reconhecimento, de bater esse papo aqui com vocês e contar um pouquinho do César homem, não profissional também, a gente vai chegar, mas o homem pai. A sua essência, né? A nossa. O César, desde molecote, quando a gente se conheceu, quando era filho, eu quero chegar no César quando se tornou pai. E vamos chegar. E quero chegar no César de hoje também. Vamos dar um peão gigante, hein, irmão? Vamos Tamo junto. Ah, vamos falar de outra coisa aqui também, pessoal, vocês não sabem. O César também teve a mesma experiência que eu tive. Então é muita história. É isso aí. Cesarito, muito prazer, meu irmão. Imenso estar aqui com você novamente. Há alguns dias você chegou da Itália, há uns 2 meses mais ou menos, né? Isso. E nós não tivemos a oportunidade de nos vermos ainda, estamos nos vendo hoje, porque, graças a Deus, a minha vida é corrida tanto quanto a sua. E a sua, eu tenho certeza que imensa, né? Eu vejo você participando aí com a rapaziada, né? Se reencontrando, se reconectando com a rapaziada do futebol aqui no Brasil e fazendo coisas maravilhosas aí. Mas para que as pessoas entendam melhor sobre a proposta do nosso diálogo hoje, César, que aqui no Brasil ficou muito conhecido, pessoal, no episódio, de ter sido o primeiro jogador de São Caetano e um dos maiores jogadores do São Caetano, a ter mudado a história do São Caetano, a ter levado o São Caetano para o mundo. Foi um dos primeiros jogadores a ser negociado com o clube europeu. E né? o primeiro a ir para a seleção. O primeiro também. a ir para a seleção brasileira, né? Na seleção de Leão, né? Lateral esquerdo. César teve uma trajetória também passando, depois voltando para o Corinthians, né? Correto. Ajudou o Corinthians também numa fase que o Corinthians precisava de um jogador à altura do César. E o César depois volta para a Itália, e César também de Inter de Milão e de muitas histórias. Então, eu vou parar de falar, porque quem tem que falar é César. César, Bacana. me fala aí, irmão. Bacana. Satisfação enorme mesmo, Ângelo. Antes de mais nada, eu só queria te fazer para vocês aí às vezes eu ainda erro, parabenizar. Eu ia falar cumprimentar, que é italiano, por essa ideia inovativa, genuína e tão verdadeira que é esse podcast Pais e Filhos. Pais e Filhos, né, cara? É a nossa essência, né, irmão? É a nossa essência, e você contou detalhes para mim agora que, mesmo eu acompanhando, seguindo, só quem vive esse ambiente e está aqui na frente pode entender o quanto é complexo, mas quanto é fácil. E não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo.
Pode ser até contraditório aquilo que eu falei agora, Ângelo, complexo, mas fácil. Mas é a vida. Então eu penso que oportunidades, situações, condições, a vontade de crescer, de evoluir, de ser, que parte lá de trás, a ambição, a necessidade. Né? Não é contraditório, né, irmão? É paradoxo, né? Paradoxal, né? Paradoxal, correto. Como é que a gente fica nesse... Como é fácil ou é difícil cuidar de um filho? Isso. Né? Na ótica de ter sido filho, de repente parece ser fácil, mas quando você assume essas responsabilidades, ter que ser pai, e aí? Como aí muda. Muda e muda muito, porque tem uma parte fundamental que é ser pai de um autista. Caramba, é verdade. Porque o César Henrique, ele nasceu de 6 meses e meio, ele pesava 1 quilo, ele ficava aqui, eu não tinha condições, mas eu tinha pessoas que me amavam, pessoas que me deram suporte, e que eu sempre fui apaixonado por crianças, e eu sempre quis ter filhos, e o primeiro, Seu primeiro filho é autista. Filho é autista. Uhum. É um grau leve, ele nunca vai ser autônomo, e é o Henricão nosso, o meu amigão. É o Henricão. César Henrique. Nós ouvimos aqui no Brasil comumente a expressão assim, mãe atípica. Então também tem o pai atípico. Tem. E aí do seu filho especial, me fala como essa relação... E você disse assim que naquele momento você não tinha condições. Você não era jogador ainda. Zero. Realizado. Zero. Não. Até por um período da minha vida que eu cometi erros e eu tinha que resolver essas situações com a justiça. Eu não tinha as mínimas condições. E o pai da minha ex-mulher foi aquela pessoa que abraçou a gente, que sempre respeitou, sempre admirou. E o mundo deu voltas e depois a gente se viu. E a gente pôde ter a gratidão, que não é só uma situação econômica, mas de respeito, que eu tenho até hoje. Então, o Henrique nasceu 6 meses e meio. Quando uma criança nasce antes dos 7 meses, os médicos têm que dar uma reserva de sangue, de açúcar no sangue da criança. Não foi dada. Ele teve essa confusão. Foi para a incubadora. UTI. E essa lesão da convulsão lesionou a parte direita do cérebro que coordena a parte esquerda do corpo, tá? Mas ainda não tinha nem sintomas de autismo, não sabíamos dessa deficiência que, né, física, motória, ocasionada por isso, né? E então parecia que estava tudo bem. Então ele começou a crescer, o pai da minha ex-mulher, que nos deu toda a condição, ela morava com os pais, e eu era sempre presente, Ângelo, mesmo não tendo condição. Porque eu penso que é algo assim tão único, cara, que se você não der importância... Porque eu passo o tempo. E ainda ele, nessa condição, que foi gradualmente a gente teve conhecimento. Demorou para andar, demorou para engatinhar, não falava. Aí, exames, TAC, PEC, tudo essas coisas aí e tal. Houve um retardo geral no desenvolvimento dele. Correto, Ângelo. Aí chegou o ponto crucial, que foi quando nós levamos ele aos 2 anos e meio para fazer uma TAC do cérebro dele, da cabeça dele. Entramos nesse hospital, e quando entramos nesse hospital, que tinham muitas crianças em cadeiras de rodas e tal. E nós entramos e poderia... E aquilo impactou vocês. Ser hidrocefalia interna. Certo. Ou seja, uma gota de água dentro do cérebro. Que a cabecinha, aquela doença, né? Que a cabeça cresce, então não dura muito. E nós não sabíamos ainda. Quando nós entramos nesse hospital, o mundo parou. Choque de realidade. Aí você tem que ir para cima da realidade, acreditar, esperar que, né? Por mais que seja algo que a gente sabe que tem, mas que não seja o mais grave, que não tenha como não reverter essa situação, fez esse exame e depois veio o laudo que não era.
Que não era externo. Então não criava nenhum tipo de problema, né, naquele aspecto, mas graças a Deus. E a nossa sensibilidade, né, Ângelo, tendo vivido muito, né, na rua no nosso tempo, humana, de solidariedade, de paixão que eu tenho por criança até hoje. Eu tive o prazer de estar no nascimento, né, da neta. Verdade, foi. Né, naquele dia. E ali começou um outro percurso. Um percurso de entender, de se dedicar, de trabalhar, de crescer para mudar a história, porque a gente sabe muito bem que quando você tem uma condição econômica, você pode melhorar fisioterapia, formação, instrução, tudo isso. César, quando a gente tem um filho de maneira muito natural, né, sem qualquer incidente no caminho, a gente já tem um amor muito grande que a gente acha que é um amor assim, intransponível, um amor gigantesco. Incondicional. Mas aí a gente percebe que numa situação como essa, a gente percebe que existe muito mais amor. É isso? Foi essa sensação que vocês tiveram? Isso, de responsabilidade, porque esse tipo de síndrome, doenças, coisas que causam, você tem sempre... Não é a normalidade de crescer um filho. É crescer um filho e ter cuidados especiais. E outra coisa que eu uso muito, Ângelo, uso demais, lá na Itália, onde eu vivi por 23 anos, aqui no Brasil, você pega os meninos, crianças Down, autistas e outras síndromes, eles, naquele contexto, eles são iguais. Iguais. Um grau, terceiro grau, segundo, primeiro, de todos, ok? Vamos pegar nós, todo mundo é diferente. Então, quando eu ouço, eles são especiais. Não, eles são especiais? Lá na Itália se usa muito falar que eles são deficientes, tá? Déficit. Não. Eles têm limites. Nós não temos limites. Todo mundo tem uma limitação. Mas só que eles, num todo deles, eles são iguais. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes, Ângelo. Eu, você, os rapazes, os nossos conhecidos, ninguém tem. Eles são iguais. Eles têm o mundo deles. Nós que vivemos em um outro mundo... Colocando diferenças entre nós. Correto. Obstáculos. E isso eu uso muito. Não, eles não são diferentes. Diferentes somos nós. Eles são. Que coisa sensacional. Então, isso aí... E eu sempre tive um enorme carinho. Eu cresci a minha sobrinha, que tem 2 anos, tá agora com 32 anos. A Kelly. Eu cresci ela, porque a minha irmã ficou grávida ainda antes, o Henrique é de 94, tem 30 anos agora, e eu sempre tive o maior carinho, maior atenção, cuidados, Ângelo, eu sempre adorei cuidar, porque eu tive isso também, com todos os limites, certos e erros que meus pais pudessem cometer, mas com a máxima da humanidade, da simplicidade e de valores, que não é uma condição econômica, são valores. E foi isso que eles me transmitiram, e eu sempre tive essa paixão por criança. César, a gente falou do Henrique, né, que é o seu primeiro filho, seu primogênito, com toda essa especificação que tem, essa coisa especial, né, do sentimento que tem. E aí a gente vai partir depois pro segundo e terceiro filho. Mas antes de a gente partir pro segundo e terceiro filho, eu quero voltar no César garoto criança lá. César, vamos lá. Você é de 1974. 24 de outubro. 24 de outubro. Eu sou 30 de outubro, irmão, de 1973. Escorpião. Escorpião, né? Escorpião. Você também é escorpião também, Escorpione. Né? Siamo escorpione. Siamo escorpione. Isso. Então, César, lá na sua infância, quando você começa a se recordar assim, da sua existência e do sonho, o futebol sempre esteve presente na sua vida? Ou era uma outra ideia e de repente você se encontra com o futebol e vai? É maravilhoso porque eu escrevi aqui, ó, mãe. Porque é a base, né? Certo. Do sacrifício, sofrimento, dedicação, amor, respeito, psicóloga. Psicologia é chinelo, né, pra nós? Chinelo. Já tava no luxo. Uhum. Então, eu tenho na minha mente
A gente podia lançar um chinelo com outro nome, né? A Havaiana é muito tradicional, a gente podia escrever psicólogo, né? Psicologia de outras épocas. Minha mãe, mãe, aos 4 anos de idade, ela colocando os lençóis, pegando da bacia, e nessa mesma bacia, eu não tinha visto, tinha uma bola. Chamo ela, desço uma escadinha e vou atrás dos lençóis. Quando eu chego, ela sai de trás do lençol com a bola e fala: hoje é teu aniversário de 4 anos, esse é o meu presente pra você. Você se recorda de 4 anos de idade, ganhar um presente, uma bola. Não vi mais nada. Dormia com a bola, vendo o sofrimento da minha mãe, da minha família, humilde, mas honesta. Meu pai trabalhando, minha mãe também. E era aquilo. E a gente deu bola o dia todo. Você é o filho mais velho? Eu sou o terceiro, somos em 4. O Wagner, o Marcelo, o César e a Mônica. Eu sou o terceiro dos homens. O seu irmão que era zagueirão da Várzea, que teve até um encontro comigo na Várzea, como que era? O Wagner, o Pio. O Pio. O Pio, é. O Pio é o mais velho? O Pio é o mais velho. O Pio é o mais velho. Grande abraço, hein, Pio? Anos que eu não vejo. Faz tempo, Que hein? história, hein, Pio? Essa também é... Essa história, hein, Pio? Mas é isso que a gente fala hoje. No mundo é isso aí. É encontros. Então tem o Pio. O Pio, o Marcelo. O Marcelo. O César. Um abraço, Marcelo, César. E a Mônica. A Mônica é... Desses eu só não conheço sua irmã. É só a Mônica, né? A Mônica é um amorzão nosso, guerreira, aquela que a gente vê nela a mãe. Tá. E aí você dorme com a bola, aquele sonho. Dorme com a bola, vai pra rua, joga bola, sobe, vai jogar bola, não vi mais nada, Ângelo. Depois começa a ir pro parquinho. Não quer nem ir pra escola. Não, tem um anedota importante aí, que quando eu ia pra escola, eu não levava os cadernos. Como ia pra escola? Desarmado? Eu colocava, ia desarmado nada, eu colocava a bola na mochila, esvaziava ela, entrava na sala de aula, não, entrava, porque o portão do Álvares abria 1 hora antes. Nós entrávamos e tinha a quadra, nós podíamos ficar na quadra, então nós entrávamos pra quadra, enchia a bola, time, 1 hora fazendo aquele rachão. Podia faltar a primeira aula e nós subíamos na segunda aula, Ângela. E subia sem nada. Aí pegava papel de um, caneta do outro. Ainda, graças a Deus, ao futebol, porque pra escola eu não fui. Não é que nós não éramos inteligentes, nós não tínhamos essa predisposição e essa vontade de estudar, mas o foco foi sempre no futebol, jogando nas ruas, jogando. Hoje muitos falam, Ângelo, você sabe disso, e nós vivemos isso no campo de várzea. Depois daquele período que nós jogamos no juvenil do Ferrolho, logo depois eu jogava no esporte. Estamos falando de 13, 14 anos, 15 isso. Talvez. Rapidamente você foi pro esporte. Hoje, um menino de 13 anos, quando ele joga com aqueles da categoria acima dele... Nosso técnico era o Zequita. O Zequinha. Você andava de boné, se tirasse o boné, a lâmpada estava acesa. É verdade. Eles jogam hoje numa categoria... né, superior, e todo mundo fala que joga. Eu lembro que eu jogava com 14 anos, eu jogava com homens. Com aquela habilidade mental de crescer, de evoluir, de não se amedrontar, porque a nossa paixão nos levava a superar uma indignação, um erro, ou até mesmo uma cobrança, que naquele tempo era desse jeito. E até a força do adulto, a gente tentava se superar isso. Isso, correto. E então, isso me formou a nível... Eu sempre fui uma predisposição de coordenação motória elevada. Sempre fui. Porque jogando na rua, brincadeiras que nós fazíamos, que hoje não existem mais, isso te faz fazer evoluções de sensos, de habilidade motória, de instinto, de encontrar soluções, ser ágil. Você está sempre ali. Hoje não tem isso. Então essas brincadeiras de infância, elas foram fundamentais para o profissional de futebol que você se tornou. Sim. Que era, vamos lá, pega-pega, queima, jogar bolinha, tudo isso. Polícia e ladrão. Polícia e ladrão, que era uma brincadeira muito comum entre nós, crianças. Então isso mexia muito no cognitivo. Rouba-bandeira, taco, isso não existe mais. Então você tinha uma variação em um dia só. De atividades. De atividades. Cansa de brincar de uma coisa, brincava de outra. Jogar taco. Regras diferentes, habilidades diferentes. Fisicamente, quem é maior, quem é menor, quem tem uma condição, quem não tem. Então, futebol, na televisão, a rua vazia.
É emocionante isso, Ângelo. Emocionante, Eu lembro. A rua vazia. Sou corintiano, todo mundo Só sabe. quando acabava o jogo que brotava criança tudo quanto é lado. Saía todo mundo pra rua. E o time, se perdeu a partida, você tá 2 gols ou 10 minutos, você ia jogar na Páscoa, você ia jogar em outro ano, porque eram 4 ou 5 times, muita gente. Então a gente desenvolveu tudo isso, além da paixão, além da nossa disposição, predisposição, né, física, motória, mental. Por isso, essa evolução. E os anos foram se passando e a gente jogando sempre no ferrolho, nos times amadores, na antiga várzea, né? Jogando Desafio ao Galo, jogando Copa Kaiser. César, eu lembro uma vez, uma das últimas passagens que a gente teve lá na nossa infância lá, quando a gente foi jogar no campo da Polícia Militar, lembra? Lá perto, CMTC, perto daqueles lados. Não, o CDM, Clube da Polícia, o Clube da Polícia Militar na Marginal ali perto da... Ok. Você lembra que a gente teve uma confusão que a gente... 5 minutos de jogo, você meteu acho que 1 ou 2 gols. Os caras não se conformaram, começaram a bater. E a gente era molecada nova, né? E o Zequinha e mais o Zequinha. Né? Aí pegou e falou, parou o jogo e a gente foi tirar o time de campo, porque os caras estavam batendo mesmo. Bravo. E aí a razão do jogo foi que você destruiu com o jogo dos caras, os caras não suportavam. E você tinha muita atitude, você peitava. E PM naquela época, até hoje, não gostava de ser peitado, você peitou os caras. Ângelo, é verdade, agora eu tô... Não é que eu não tinha noção do perigo, pra mim eu penso que são valores, e o esporte nos leva a regras, e às vezes as pessoas, por uma condição econômica de status, elas querem, ou ideais políticos, elas querem condicionar o esporte. Isso e a gente lá dentro da casa dos caras, os caras querendo tratar a gente como... Pô, mas assim, marginalizou, a verdade é essa, marginalizou. Quiseram colocar o peso do militarismo em cima de nós. Isso. E a gente foi sendo até pelo um canto. A gente foi utilizado pra cá, não saindo, mas a gente já tinha acabado com o jogo. Os caras não viam a bola. E o problema dos caras era você, porque você ia dentro mesmo e... Eu sempre tive, e a peitada lá, a discussão foi contigo. Essa foi minha última lembrança, a gente jogando lá no ferrolho, cara. A personalidade, né? São valores. O esporte, o futebol sempre foi minha vida. E nele eu vi o modo em que eu poderia, né, naquele momento, mudar a minha história da minha família. A minha mãe, que levantava às 4 horas da manhã, deixava 40 centavos de real para comprar 4 ovos, um para cada irmão, para almoçar, e eu falava pro meu irmão, não, você não vai comprar meu... Eu vou fazer o contra a rua de cima e hoje à noite eu vou comer 2 ovos. Você já pegava o seu dinheiro para fazer um contra valendo. Porque o futebol me dava essa segurança, o futebol me dava essa confiança. Mas baseada, Ângelo, não só na paixão, não só na minha mentalidade. Fatos, por aquele percurso que eu fazia, a disposição que eu tenho até hoje. O meu objetivo, o meu foco era virar um jogador de futebol profissional, tá? Vi muitos, como você também, terem valores técnicos, mas não ter a força mental e nem a disposição de ir para cima e ficarem no caminho. Um exemplo é meus 2 irmãos, Marcelo e Wagner, que tecnicamente eram superiores a mim, mas eu jogo demais. Cresci, evoluí profissionalmente, mentalidade eu sempre tive, então eu fiz uma evolução e a ambição de querer mudar a minha vida e a vida da minha família. E você, em momento algum, nunca se colocou como o melhor dos seus irmãos, dos seus irmãos melhores como você. Jamais, não. É que aí entra aquela coisa que você falou no começo. Cada um tem uma limitação, cada um avança até um certo ponto, porque nós não somos iguais. Tá? Mas o mais importante disso tudo, Ângelo, é você entender que é o que não acontece muito hoje. Eu fiz de tudo, Ângelo, para chegar, porque a minha paixão, a minha vida é mudar a história da minha vida e da minha família. Você tinha gana por aquilo. Isso, sangue no olho mesmo de querer, mas dentro das regras, ok? Aquela disposição de ir fazer testes e não deixarem você entrar no campo. Aquela situação que você sabe que você não foi convocado por uma partida porque alguém é filho de alguém. É muito simples, Você Ângelo. passou muito por isso, né, César? É muito simples, Ângelo. O Ângelo não me ajudou, o César não me respeitou, o cara é amigo do treinador, o outro é diretor, o outro patrocina, o cara é mala, o cara não sei o quê. Ângelo, ok, é o mundo, ok? Ninguém tá aqui julgando ninguém. O que você faz pelo teu sonho?
Luta. Qual a atitude que você tem? Vou pra cima. Se é a tua paixão, é a tua vida, você tem que suportar o processo. Infelizmente, é assim, mas não é só no futebol, na vida. Então, tem uma pedra. Ok, a pedra tá ali. Você vai ver ela como um degrau, mesmo que não seja estável, ou você vai ver como uma pedra que vai ser no teu caminho e vai fazer você cair. Aí é com você. Então tem que ter essa força mental. Por quê? Porque eu olho treinamentos até hoje, Ângelo, de profissionais de alto nível. Eu olho o sacrifício que cada um fez. Cara, o cara não vai ali. Quando eu ouço alguém que critica um profissional do futebol, com termos mais bruscos, mais ofensivos, eu respiro. Porque eu também já errei, mesmo sendo profissional. Todo mundo erra, ok? Mas você julgar uma pessoa por um jogo, por um lance e falar Uma que é, falha. que não é. E eu uso, quando eu entro em intimidade, eu tenho, confidencialmente, eu posso falar com as pessoas, muito psicologia. Beleza, o que você faz? Eu não tenho conhecimento na tua área. Você é um comercialista, que é um advogado, você é um empreendedor, eu não entendo da tua área. Até onde você me der conhecimento do que você faz e eu tiver uma reserva aqui na minha mentalidade que eu possa dialogar com você, eu vou conversar. Mas se eu tiver que te julgar, falar como ser feito, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esse conhecimento. Não. E o futebol é a paixão, ele te leva a isso. Não a todos, mas a maioria. Então, quando eu escuto críticas, falam, o cara é ruim, o cara quer não sei o quê, o cara... Falam, vai fazer um treino daquele que eu fiz por 20 anos, depois você vai lá e fala que é fácil fazer. Aí é com você. Mas para chegar a falar assim com uma pessoa, né, tem que ter os termos justos, ambientes, mas essa é a minha mentalidade. Eu não é julgar, eu vou formar uma opinião se eu tiver conhecimento e abertura para ter um diálogo. Se não, eu não sou o dono da razão, eu não tenho conhecimento. Uma ideia da vida nós todos temos, mas isso foi a formação que eu tive na rua, de não julgar, de não ter comportamentos que possam parecer que você é o cara, que você entende tudo, porque você sabe que é soberba, assim. Né? É soberba, é isso mesmo, é soberba. Então, tudo isso eu criei na minha infância, com os valores que meus pais deram. Tem um tio, Ângelo, Claudino Rodrigues, o único tio vivo que eu tenho ainda, irmão do meu pai. Professor de Química, no Emília, a escola lá de Itaquera, né, que era de 2º grau, porque o Álvares era 1º grau. Meu tio era o único que tinha uma condição econômica legal. Então, um final de semana no mês, ele descia, pegava todos os sobrinhos, que eram nós 3, e levava para passear, levava na praia, Bertioga, quando não tinha nada, Riviera, nada. O carro podia ir na areia da praia. E correto. Fazia um lanchinho e ele ensinou para nós valores, junto com, né, a minha mãe trabalhando, meu pai também, quando ele valores, respeito. As palavrinhas mágicas que eu transmiti para todos os meus filhos. Por favor, com licença, bom dia, obrigado, boa noite, até logo. Palavras mágicas, que quando eu entro, eu cumprimento, que eu entro, mesmo que você seja uma criança, é normal uma criança de 2 anos, é normal, mas você tem que estar ali. No celular tinha vai ser a bença formação. Mãe, bença pai, bença tio. Que? Não existe. Era o prazer de ver e ir até eles. Pedir a benção. Bença mãe, bença vai, bença avó, bença tia. Mesmo uma pessoa maior de idade, que conhecida da mãe, é tia. Tia. Ok? E a benção. Tia. E respeito. Ângelo, eu nunca... minha mãe, faleceu, eu tinha 34 anos, 16 anos atrás. Eu nunca levantei a voz contra minha mãe, porque senão não estaria aqui. Era a mesma que trabalhava, é a mesma que deixava moedas, é a mesma que lavava quando chegava, é a mesma que fazia comida. E outras habilidades que nós aprendemos de crianças, eu e meus irmãos, era cozinhar, cuidar da casa, lavar, limpar. Por quê? Quem quer fazer as coisas dentro de casa? Então a mãe nos ensinou. Então todo dia nós dividíamos os cômpitos, as tarefas. Disciplina. Disciplina, Ângelo. Que você levou para dentro do futebol. Isso, também. Correto. Então, quando eu tinha aquele tempo que eu sempre falei, a minha vida, mas a gente tinha uma vida, né, dentro de casa, com famílias, com familiares, parentes, e quando nós tínhamos a oportunidade de viver naquela rua Italina e sair, nós abraçávamos um mundo de prazer, de fazer atividades, de evoluir, de crescer, de
tudo e muito mais, Ângelo. Hoje isso não existe, é um pecado. É um pecado porque isso te forma, tá? E ali, ao mesmo tempo, são várias opções. Você teve passagem por categorias de base, ficou alojado, César? Sim, pouco. Eu, aos 13 anos, aos 12 anos e meio, Ângelo, logo que nós terminamos de jogar juntos no Ferrolho, falavam, pô, você é bom, você é bom. E eu frequentava o clube do Corinthians. Uhum. Aí eu fui lá na Rua São Jorge, eu perguntei lá na portaria, quando que teria teste e tal. Ninguém te levou, você criança foi lá. Fui lá. Ele me falou, daqui 6 meses vai ter assim, assim, assim. Depois de 6 meses eu tava lá. Eu fiz o teste no terrão, passei, fiquei 3 anos com grandíssimos jogadores como o Hermes, Fabinho Fontes, jogadores, e Silvinho, que era volante e não era lateral. Quem jogava como lateral era o Adilson, de São Miguel Paulista. E serviu, Ângelo, serviu. Eu falei alguns dias atrás, por 3 anos que eu tive no Corinthians, dos 13, quase 14 aos 16, eu joguei 10 vezes, foi muito. Mas aquela escola, aquela rapaziada, não digo nem a estrutura, porque não era o caso, mas tantos como eu, de rua, de estrada, de sofrimento, de paixão, de querer, era um aprendizado que foi entrando dentro de mim. Depois, quando eu saí, fui para o Juventus de Javari, nós fomos jogar o Campeonato Brasileiro, eu fazia de tudo. E não é soberba, já é fato, tá? Só para contar a nossa história. Não é para falar nós, não. Cada um tem a sua história, então a gente está aqui entrando em detalhes. E eu sou fiel, eu sou orgulhoso da minha história. E serviu pra caramba. Eu saí lá, fui jogar um Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, era um menino ainda. Dali mudou tudo a minha vida. Mas foi tudo aqueles bastidores, aquele sofrimento de crescimento, de mãe, de pai, de amigos, de rua, de escola, de fazer a educação física. Nós fazíamos, se você estudava de manhã, você fazia educação física à tarde. Se você estudava à noite, você fazia no período da manhã. Então, eu ia nas educações físicas dos meus irmãos. Eu ficava o dia todo fora. Isso no meio da semana, sábado e domingo, nós saímos 7 horas da manhã, voltava 10 horas da noite para dentro de casa. Todos os dias, até começar a jogar no time da Várzea, no Elite, que a gente jogava futebol de salão, no Praça de Carvalho, que depois foi uma passagem mais para frente. Sempre, Ângelo. Então, tudo isso, sem entrar em detalhes ainda da minha situação jurídica, né? No caso dos erros que eu cometi na minha vida, que a gente vai chegar lá também. Tudo isso então foi formação que eu tive. Então você joga nas categorias de base do Corinthians, mas você não é revelado no Corinthians. Não. Como é que faz essa transição? Você vai pra onde depois? Fui mandado embora do Corinthians, não queria mais jogar bola, aquela decepção de garoto e tal. Eu lembro que eu fiquei um dia chorando no sofá. Você não quis jogar mais bola? Durou meia hora. Durou meia hora. Eu falei, não vou jogar mais futebol, não. Fiquei chorando. Aí minha mãe conhecia uma pessoa que ia falar para ver se podia ainda me pegar. Não. Passou. Um dia, voltei a jogar na rua, tal, na Várzea. Aí surgiu a oportunidade de fazer esse teste no Juventus, lá na Javari, mas lá em cima, na Rua da Moca, né? Onde tinha o terrão ainda. Eu fui fazer esse teste. O Vanderlei, treinador, que Deus o tenha, grande Vandeco, eu fui fazer esse treino e vou lembrar, Ângelo, em todo esse percurso que eu te falei até agora de futebol, eu jogava como ponta esquerda. Ok? Passou, foi fazer esse teste, deu 10 minutos, o cara falou, não, beleza, a semana depois nós já fomos disputar o Campeonato Brasileiro, que tinha as finais lá no Rio de Janeiro, Itaguaí. Da base. Aí fomos jogar o Campeonato Brasileiro, tá? E não ganhávamos dinheiro, tá? Era só uma ajudinha de custo de R$150. E nós fizemos esse percurso aí até voltar desse Campeonato Brasileiro, tá? E com toda essa estrutura aí de rua, de jogos, de várzea, de futebol de salão, de pais, de mãe, de ensinamentos, de brigas, de colegas, de amigos, esse concentrado aí de vida pra gente, né, ter a habilidade de suportar
dar suporte, saber sofrer, querer, disciplina. Eu sempre tive isso. Mas tudo eu já tenho essa predisposição, mas soube aproveitar cada momento, mesmo numa fase que não era legal da minha vida, por uma condição que a gente não tinha. Hoje eu sou apaixonado por doces, por gibi, por paçoca, essas coisas. Eu lembro que eu não podia comprar. Coisa que você abriu eu não podia comprar, eu via, eu não podia comprar. Eu lembro que eu não podia comprar, sério, cara. E sempre ali, nas regras, no sofrimento. Isso para criança influencia hoje. Influencia. Ó, eu tô te falando, eu tô com 50 anos, olha o que eu tô te falando. Essas limitações lá na nossa infância, ela mostra muito hoje o que a gente... Não é que a gente quer, a gente não gostaria que ninguém passasse nenhuma limitação. Correto. Mas isso mostra, depõe muito sobre as nossas resiliências hoje. Correto, as nossas lutas. Correto, né? Correto. E do respeito das regras de superação, de querer, de ter que fazer para merecer, né? Então, esse percurso aí, eu falo a mesma coisa. Você não tem que sofrer como eu sofri, você não tem que ter as dificuldades. Mas o importante é que quem tem o direito e o dever de te dar instrução, que ele te leve isso na frente, ele não te dá esse caderno porque para tirar você da frente. Você tem que entender que esse caderno tem alguém que trabalhou, eu trabalhei para comprar. Então, vamos usar uma folha? Você pode dar tudo, mas você não deve dar tudo. Valores, transmitir. Eu tenho um exemplo maravilhoso, antes que eu gosto de falar. Quando saiu o PlayStation, eu jogava na Lazio. Desculpa, eu vou ir para frente, mas eu já volto. Meu filho, César Henrique, ele sempre teve, né, dentro dos limites dele, saiu a PlayStation. Eu jogando na Itália, eu podia comprar quantas eu quisesse. Eu tinha me separado da mãe dele já. E eu falei, beleza, você quer o PlayStation? Bacana, eu vou ver aqui. Liguei pra ele e falei, ó, eu vou resolver isso, eu vou comprar. Foi um modo de eu fazer ele entender. Por que que o pai tá aqui? Porque o papai joga. Com o papai ficando aqui, o papai te dá uma condição que é legal, que é bacana. Então é o sacrifício que a gente tem que fazer mesmo para estar longe. Para você ter essa condição. Então, eu vou comprar esse PlayStation, só que eu vou pagar elas aos poucos. Então, você saiba que o papai está aqui trabalhando por nós. Entendeu? Você tem que dar o sentido, Ângelo. Não é um estalo de dedo que as coisas acontecem. Poderia ser feito, sim. Mas qual o valor que ele daria? Nenhum. Zero. Entendi. Se acaba uma folha, ele quer outra, né? Então, toma mais uma. Então, ele vai ter um percurso. Só que, às vezes, não é criticar, mas é o fato, Ângelo. As pessoas dão para tirar da frente. Porque não quer, por esse mundo tão eletrônico, por esse mundo que a gente vive tão moderno, de alternativas, não a responsabilidade humana, contato, olhar no olho, de sentar. E não é perder tempo, é investir do teu tempo para ensinar. É diferente, Ângelo. Perde num treino de futebol, perde um pouco de tempo ali. Não, tô investindo tempo. É o contrário, Ângelo. Vai me dar retorno. Lá na frente, vamos se tornar um cidadão melhor. E mesmo que amanhã, é isso que eu falava antes, mesmo que amanhã ele não seja o melhor jogador do mundo, mas ele vai entender os valores. Aí depois é com ele também. A vida é feita de opções. Se ele quiser seguir um lugar. E eu não vou ficar pensando, onde eu errei, o que eu fiz? Não, eu te transmiti. Esse foi um percurso que nós fizemos juntos. Só que depois eu passo a bola para você. Você cresce, você vai saber o que é certo e errado, você vai fazer os teus erros, mas o importante é que nesse... Eu te dei uma base para isso. Eu te dei a base e saiba, erros e erros. Tem erros que têm consequências que César, quando a gente entra nessa parte, na margem dos erros, e aí a gente já tá no Juventus. A gente volta da Lazio lá, quando a gente foi lá na frente, a gente volta aqui da Lazio. Então você teve a passagem pelo Corinthians. E o Juventus. Foi liberado. Em meia hora você passou por tudo, não quis e tal, e você vai pro Juventus. Aí no Juventus você começa a trabalhar, vai disputar isso, aquilo, outro. Eu te encontro lá, se eu não me engano, em 1994, te encontro jogando no Juventus. 94 era a Copa São Paulo. Foi Copa São Paulo? Aquele claro. Que a gente encontra. Foi a Copa São Paulo, Ângelo. Foi a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Correto, 94. Nós tínhamos Persite. 94, 95, foi nesse período mesmo. Que foi, sabe por quê?
Porque eu não chego até o fim de 94 com o Juventus. Com o Juventus. Você não fica. Foi na Copa São Paulo, nós perdemos o jogo, saí ainda pelo portãozinho ali, saí até hoje. Aí bem quase debaixo do lado da escada. Você estava com 19, 20 anos. Eu estava com... Não, 4... Não, estava com 19, 20. 19 fazia 20 em outubro. Correto, 19 e 20. 19 anos. E aí é onde acontece o episódio na sua vida. Isso que foi eu jogando, mas um pouquinho para trás, eu jogava no juvenil, tá? Aí aquele seria o último ano de júnior. E jogadores como o Vagnão e o Nenê, de Vagnão de Guaianazes, o Nenê, Fábio e tal, jogadores que um era lateral e o outro de um zagueiro canhoto que também jogava como lateral. Eles foram convocados para a seleção sub-20 do Brasil, Mundial da Austrália. E o treinador do Júnior, o time profissional, organizou um jogo contra o time profissional do Juventus. Tá? Anderson Lima, Sérgio Soares, Luizão, Sangalete, Silva. Era um bom time. Que o São Caetano, não, já fui pro São Caetano. Que o Juventus jogava a Série A2 do Campeonato Paulista. Fizemos esse jogo-treino, ganhamos de 2-0 do time profissional e eu fiz 2 gols jogando como lateral esquerdo já. Ok? Aí o Brida, o treinador do time de cima, me leva para treinar com o time profissional. Me profissionalizam. Não, eu já era profissional. E eu treino aquela semana, primeira semana, treino contra o profissional. A segunda semana, treino com o profissional. E a terceira semana, convocado. O lateral esquerdo joga mal, na quarta semana eu jogo. Titular. Eu falo muito isso também. Como um dia pode ser para sempre lá, um treino pode ser para sempre aqui. Não sottovaluti, eu falo italiano, às vezes me vem as palavras. Não menospreze. Não, tudo é importante. É o valor que você dá, porque se você esperar que os outros deem valor, dão o valor exato, aquilo que é mérito, aquilo que vale, fica difícil. Então você tem que se valorizar, você tem que acreditar, é com você. Então, eu sempre fui muito profissional. E aí você arrebenta no profissional. Aí eu jogo no profissional, ganhamos o jogo, depois jogo outro. Passaram-se 1 mês e meio. Brasil, campeão mundial sub-20. O Nenê e o Wagner voltam. Eu volto para reserva. O Wagner começa a jogar, o Nenê também. Vende um, vende o outro. Só que, o que acontece? Treinando com o profissional e às vezes indo para o banco, porque o Wagner realmente era um ótimo jogador, jogando. O Juventus ganha o campeonato da Série A2. Então, tinha uma porcentagem diante das convocações de dinheiro para cada jogador, né, que participou daquela temporada, a premiação. Eu conhecia muita gente fora, né, do futebol profissional, jogando nas várzeas aí da nossa São Paulo gigante. Conheci muito conhecimento, gente do bem, gente do mal, como tem em todo lugar. Tá? Sempre tive bom relacionamento com todos e me deixei levar. Por quê? Porque parte do fato de todo esse sofrimento que eu vivi, que não justifica nada. Exatamente. Eu assumo as minhas responsabilidades como eu sempre fiz, tá? Mas me deixei levar pensando. Eu estava quase conseguindo, já como profissional de futebol, me deixei levar por um prêmio porque eu queria dar uma casa para minha mãe. Porque eu fui despejado 4 vezes, porque eu dormia de lá para cá, para lá. E me deixei levar. Então a razão em que você se envolve nisso, se precipita, tinha um sonho por trás dessa razão. Tinha, Ângelo, e não era justo, que era um sonho, mas tinha. Que era um sonho que tinha sido massacrado através das ações de despejo. Correto. E aí você quis cortar o caminho. Não precisava. Não precisava. Mas eu vou te falar. É muito importante falar isso, César, hoje, que eu bato muito nessa tecla. A gente que errou, a gente tem propriedade para falar isso. Às vezes a pessoa fala, você vai ouvir de quem, cara? Se é certo, se é errado. Você vai ouvir de quem, se que dá tempo ou não. Você tem que ouvir de quem arriscou e se deu mal, de quem pagou essa conta. E de quem entendeu e não fez também, então, mas sabe que é o certo. Às vezes você tá chegando no seu objetivo de maneira correta e você quer pegar um atalho. Nesse atalho vai ficar muito caro. Vai ficar. E de repente você pode não voltar. Né? Foi isso que aconteceu. E aí segue, irmão. Eu organizei esse assalto
contra o diretor do Juventus. E junto a duas pessoas e tal. E num dia dessa premiação, que ia ter um churrasco na Rua Javari, eles assaltaram esse diretor. No erro, Deus é maravilhoso. Porque foi só um assalto. E não é justificar. O Deus foi maravilhoso, não porque foi só um assalto, porque podia ter acontecido muito pior. Naquele dia, por acaso, o segurança, como não eram os tempos de hoje, o segurança não estava com ele. O segurança ficou lá na sede social. Se tivesse, poderia ser trágico. Mais ainda. Correto. Acontece isso. Depois, continuo ainda no Juventus. Parece que deu certo. Parece que deu certo. É aquela falsa ilusão. Parece isso, que correto, deu certo. correto. Um desses que estavam, que era do mundo do crime, vamos dizer assim. Era um profissional dessa área, vamos dizer assim. Ele não teve, sei lá, comportamento que quem é não era um profissional da área, então, Ângelo. Porque não é. E tem uma outra situação onde desencadeou o fato de chegar até nós, ok? Então aí eu fui preso, né? Fui, na nossa linguagem popular, caguetado. Não apontei o dedo para ninguém, porque eu nunca fiz isso na minha vida, assumi minhas responsabilidades. Fiquei 5 dias no DEIC, na Zona Norte. Saí e ali acabou. Destruído. Acabou. Acabei com a minha vida, da minha família, surgiu o nome da minha família. Meus pais que, com muito sacrifício, como eu falei antes, minha mãe que levantava 4 horas da manhã. Meu pai que trabalhava na Firestone, tinha sido mandado embora. E depois tinha um modo de desenhar, de caligrafia, que antigamente se usava muito placas e faixas. Desenvolvi aquele trabalho ali. Puxa, eu não sabia. Falei, acabou. No primeiro momento foi uma decepção para sua família, porque sua mãe sempre te pregou outros valores, né? Sempre, mas eu não tinha o porquê, Ângelo. E eu estava no caminho. Não tinha o porquê, Ângelo. Você estava no processo e acabou não suportando o processo naquele momento. Se eu não... Eu estava suportando. Foi uma defiância, algo que hoje eu não consigo explicar. Cara, eu estou num percurso dentro de um time profissional, que é o sonho de qualquer um hoje. Como que você vai se deixar levar? Isso... São os ambientes, Ângelo. Eu não estou culpando, porque eu cresci em um ambiente difícil. O ambiente era hostil por natureza. Mas era para todo mundo, então todo mundo tinha que fazer. Então, não. Então, não é. Eu tento entender, não justificar, mas eu tento entender. E eu não consigo, porque não tem explicação. Eu tive a total responsabilidade daquilo que eu fiz. Não tem onde... E não é nem desculpa. Às vezes eu paro para pensar até hoje. É óbvio com um modo mais leve, mas não tem explicação, não tinha necessidade, não tinha o porquê, não tem um motivo. Tinha no passado, Ângelo, né, pelo fato de ter sido despejado, por não poder comprar um docinho, mas a gente estava na rua, a gente sabe como é que é, nós estávamos acostumados a não ter. E quando você tem a possibilidade de ter com o teu sacrifício, por que deixar se levar por uma situação que não media as consequências? Não tinha ideia do que poderia acontecer, não inocência, não estou falando que eu sou inocente, mas como deu certo, tá tudo certo, não é assim não. Aí desencadeou toda essa situação, preso, pensei que tinha acabado com a minha vida, da minha família, porque eu era a esperança de poder mudar a história da minha família e da minha vida, e acabou. Acabou. Foi quando depois eu, com muita calma, fui jogar na Catanduvense, Série A2 do Campeonato Paulista, me queimei naquele período, né? Eu encontrei profissionais depois de alto nível comigo em outros lugares, que lá atrás tinham... Nesse período, não cortando pra gente não perder o time aqui assim. O time. Então você do DEIC, 7 dias na permanência do DEIC,
Você sai em liberdade. Isso. Pra responder em liberdade. Correto. Ah, perfeito. Isso Aí, respondendo em liberdade, você vai pra Catanduvense. Correto. Certo. Aí foi pra Catanduvense. Foi assim e tal. Depois fui pro Arapongas, no Paraná. Arapongas, no Paraná. Lá no meio dos canavial. Lá não. Ok. Sofrimento, vambora. E tamo indo e vamos. E nisso tudo... Processo rolando. E o César Henrique, né? Uhum. Entendeu? Entendi. Fui ver César meu filho. Henrique, seu filhote. Fui ver meu filho depois de muito tempo. Mas tranquilo. Vambora. Certo. E tamo indo, tamo correndo, tamo indo, tamo correndo. Aí... Volto pra São Paulo. E um advogado que eu conheço me disse que eu tinha um teste pra mim no São Caetano, 96. Só que eu teria que ter ido com ele. Só que ele não me deu direito onde ver, onde não ver. Eu peguei o trem, fui até o Brás, baldeação, São Caetano. Chego lá em São Caetano, no campo do Fundação, tá? Entro naquele clube e vejo o Luiz Pereira, grande zagueirão Luiz Pereira, que estava ali, né, no comando da organização tal, que ele era o supervisor técnico do São Caetano naquele momento, que estava em formação, nós vamos chegar. Eu falei, bom dia, tudo bem e tal? Eu vim aqui para fazer um teste. Ele falou, pô, como você está aqui para fazer um teste? Tinha uma pessoa que teria que vir comigo, mas não veio. Ele falou, quer saber, se você está aqui, se troca lá e faz o teste. Vambora. Começa esse teste, Ângelo. 10 minutos, o cara, ele me tira do treino. Ele me tirou do treino. Me tirou do treino e eu pensei, pô, me queimei por causa daquela situação, né? Que tinha acontecido 2 anos atrás. Você fica descrente de si próprio. Fundação. Ele aqui, vendo o treino, eu jogando aqui. 10 minutos ele me tira, me pede pra eu dar uma corrida. Quando eu faço essa corrida, o advogado que tinha que me levar chega. Mas você treinou, não sei o que, treinei, mas continuei correndo. Quando eu volto, o Luizão fala, cadê o moleque que você ia trazer? Que eu vi um aí que é brão pra caralho. Se você não trouxer o teu, eu vou pegar esse aí que esse joga muito. Era eu. Era você. Eu já tinha tirado você pra ficar. Já vi. Esse eu preciso mostrar Incrível, mais nada. Ângelo, incrível. Em 10 minutos você mostrou. Foi assim, fato. Tá bom. Converso com o Molina, o José Carlos Molina, que é uma pessoa maravilhosa, tá? Um anjo, como a gente comentou antes. Angelo, né? Anjo, em italiano. Angelo. Apareceu na nossa vida, conversou comigo e no dia depois eu fui no escritório dele, na Data Representações, na Avenida Kennedy, lá em São Caetano. Sento nessa mesa. Ele já tinha conversado com o seu Adonis, pai do Anderson Lima, que jogava comigo no Juventus, que era amigo dele. Seu Adonis, que Deus o tenha, um beijo grande. Gente que passou no nosso caminho, que a gente tem a memória, a gratidão de lembrar, mesmo não estando aqui entre nós, porque se nós estamos, eles também estão. Ele conversa, então ele sabia já de toda a história, né, do assalto. E o processo rolando. Aí, sentei nessa mesa, ele falou, tudo bem, tal, não sei o quê. Conversei, contei detalhes pra ele, expliquei tudo. Abri o jogo mesmo, e ele falou, levantou da mesa, Ângelo, me deu a mão e falou, aí, qualquer coisa que acontecer com você, eu vou estar com você até o final. Beleza. Você vai vir morar em São Caetano, você vai ganhar tanto por mês, blá. Assinei, beleza. Começa a Série A3 do Campeonato Paulista. Não conseguimos subir. O ano sucessivo, ele fala, pô, viu o potencial em mim pra caramba, falou, vou te emprestar pra União Barbarense, que joga na Série A2, pra eu te valorizar, porque eles querem fazer o time pra subir. E eu fui emprestado pro União Barbarense. Paulista. Começo a jogar. 1, 2, 3, 4, nós ganhamos 4 jogos de etapa primeiro na classificação para Paulista. O processo chega, condenado, 5 e 4. 5 e 6. 5 e 6. 5 e 6, condenado. Porque já tinham... Por que 5 e 6? Porque os advogados que não eram criminalistas, quando o público ministério me deu a condenação de 3 anos e 6 meses de regime semiaberto, eles recorreram. Eles recorreram, aí o juiz falou, escuta, ele, réu confesso, segurou, não falou de ninguém, assumiu a responsabilidade dele, o que você quer que eu faça? Que eu absolvo ele? 5 anos e 6 meses fechado. Nossa. Que desastre de defesa. Desastre.
É desastre mesmo. Aí, jogando na União Barbarense, Wagner Benazzi, treinador. A gente já tava sexta partida do campeonato e tal. Quinta. Dentro do estádio, treino de manhã, almoçamos, fomos descansar. Aí ele chega na porta do quarto onde eu tô e fala: ô César, tem um pessoal te procurando aí. Aí eu entendi. Falei, nossa, cana. Falei, cara. Te buscou dentro do clube. Aí Nossa, eu peguei e falei, beleza. que pesadelo. Aí eu desci as escadas do clube, Ângelo. E pensando, eu vou? E não é porque eu tô falando agora, não. Agora é a hora da verdade. Porque o percurso nosso, como de todo mundo tem a sua história, é com você, filho. Depois não tem mais quem te ajuda aí com você, a responsabilidade é tua. Quando faz o gol, levanta o dedo, né? Então é isso mesmo, correto. Agora tem que levantar correto. o dedo, agora tem que segurar. Falei, eu vou e eu vou voltar mais forte. Eu não falei nem melhor, falei mais forte do que eu sou. Desci as escadas, tava o delegado da cidade, dois aqui da 29DP, Vila Ema. E olharam pra mim e o delegado da cidade de César. Eu falei, não tem nada a ver, é comigo, tranquilo. Vamos pegar teu documento, ó, a gente não vai te... Eu falei, não, pode ficar, não vai ficar tranquilo que ninguém tá tranquilo, mas eu vou eu vou sair, já era. Pegamos, subimos, peguei minha identidade, minhas coisas, voltei 29DP. Estou no 29DP. Tem a carceragem. Molina vai lá. E aí, Magrelo? Como é que você tá? Eu tamo aí, Molina. É o seguinte, se você quiser sair, eu faço você sair agora. Mas se você sair, você nunca mais vai jogar futebol. Eu tô com você. Falei, Molinão, eu vou voltar. Ele fechou a parada. Você não foi pela facilidade mais. Não podia, não tinha mais margem de erro. Tenho que afrontar o processo, segurar o que eu fiz, as minhas responsabilidades, família, filho, e ainda eu tive uma segunda oportunidade depois do erro, e o cara teve comigo. Era muito fácil aceitar, mas eu nunca mais jogaria nada, mesmo que eu saísse naquele momento, mas eu não poderia mais jogar futebol. Qual outra opção eu teria? Voltar, seguir aquela vida. Ângelo. A vida das facilidades, né? É fácil, é facilidade para todo mundo. Mas a consequência das coisas fáceis, às vezes você não suporta o processo. Você não aguenta a ação-reação. Aí é com você. Escrevi ontem sobre umas pessoas que andam desfilando nos asfaltos pavimentados por alguém que sofreu. O cara não conhece o sofrimento. Não. Só que na hora que esse asfalto derreter, ele não vai saber andar no entulho. Não vai. É verdade. É o que você fez. Se eu não quero andar no asfalto, eu quero andar no entulho. Eu tenho que pagar por isso. É verdade. E foi uma escolha. Não posso só falar, foi você. Não posso. Foi uma escolha, um erro meu. Foi um senso de responsabilidade tremendo. Ainda para um cara novo igual você, que ainda não tinha tido amadurecido, né? Não. Mas eu acho que você amadureceu, César. Foi quando você, após ter dado o que deu, o resultado que é normal dar esse tipo de resultado, porque o crime não compensa, ele vai dar uma hora vai ser descoberto um problema. Foi nessa hora que você amadureceu. Foi. Falou assim, você ficou praticamente 2 anos esperando esse processo rolar, né? Isso. Mais ou menos 2 anos. Isso. 2 anos você tinha a consciência de que em algum momento você ia ter que pagar essa conta. Ok, e ao mesmo tempo eu vi que eu tive uma segunda chance e que eu tava conseguindo fazer de novo. Aí eu vou correr de novo, não dá. Não. Série A. Vou dentro. Ok. Acontece isso, fico 6 meses no 29DP e esperando um bonde que fosse cômodo para minha família. Vaga na Coesp, São Paulo, na época, né? Em São Paulo, e não no interiorzão, longeão, ainda lá pros fundão. E saiu essa vaga na penitenciária do estado de São Paulo. Aí eu fui pra lá, você conhece bem o sistema. Cheguei, tem a prova. Passei por lá, fiquei na penitenciária do estado um tempo. Lá embaixo. E tem aquele período de prova, né? Que eles falam que você tem que ficar 1 mês. Ângelo, quando eu estava no 29DP, eu treinava quase todo dia em 2 metros quadrados, hein? Eu treinava. Até hoje eu faço esses treinos. Eu falo isso para jogadores meus. Pô, tem como você pagar um personal? Personal. Ângelo, cara, se você quer vencer, você treina em qualquer lugar, qualquer quadradinho. Isso. Eu fiquei 3 anos no isolamento, César. Eu treinava 3 anos no isolamento. E sabe por que eu treinava? Coisa assim, o meu sócio me perguntou outro dia, Ângelo, por que treinar tanto? Não é todo mundo que treina. Não. Por que treinar tanto? Porque eu tinha que zelar pela minha saúde
E mais além do que isso, César, eu tinha que zelar pela minha integridade física. Porque na hora que eu saísse no pátio, o cara tinha que olhar pra mim e falar assim, eu tenho até vontade de pegar esse cara, mas dali o papagaio torta o bico. É verdade. É então isso. eu saía pra arena como um gladiador. A cabeça boa, porque eu lia bons livros e pensava bem, e físico em dia. E eu, na mesma sintonia que a gente tá se falando hoje, a mesma ideia para aquilo que eu sabia que eu podia fazer. É diferente, Ângelo. Como você se apresenta? Cansado, que você não dorme à noite? Ou você apresenta inteirão, olhando no olho e... Como é que a sua visita vai te receber? Olhar pra você com cara de sofrido, morto, acabado? Caramba! Tô bem, tá. Mesmo que não esteja bem, tá assim, tudo bem. Tá. Fica tranquilo. Pra família voltar pra casa renovada. Caramba! Senão, nós já estamos lá dentro, você prende eles lá fora. Você acaba com eles. Acaba com eles. Fez isso e eu treinava. O dia que eu cheguei numa quinta-feira na prova da penitenciária do estado de São Paulo. Aí veio um cara conversar comigo. Eu lembro até hoje, o Mi. Não, primeiro veio o Braz, que era o responsável do esporte dentro da penitenciária do estado. Que era o técnico do Zona Leste, do clube. Veio, mas já tinha chegado para eles que eu era o César, que eu joguei assim, que eu não tinha problema com ninguém. Você chegou com o título, não é o César jogador, não é o César ladrão. Não é o César bandido. Isso, não é, um cara que teve um histórico, uma trajetória, mas ele é o jogador de futebol. Isso. Mas ali não tinha... não tem esse histórico de criminalidade, mas ali depois, você é o jogador. Beleza, que a gente sabe que... Mas o teu percurso vai depender de você. Aí você tem que ter uma caminhada, aí é com você vai construir uma outra caminhada. Correto. É isso aí. Mas na largada, todo mundo olha com respeito, porque sabe que você não tem problemas, que você segurou a tua situação, que você tem conhecimento lá fora e que você é certo. Eu vou dizer assim, você chega na cadeia com cartão de crédito 100% de crédito. Aí é com você. Vamos ver como é que você vai sair com ele. Como é que você vai sair com ele, correto. É isso mesmo. Faço isso, aí eles falam pra mim, se eu quisesse jogar pro time do Zona Leste, que eles me dariam cela, telefone e uma situação a cada partida que eu poderia usufruir da maneira que eu quisesse. Aí eu falei pra eles, abre. Sexta-feira, na hora da tranca, fui direto pro 3º pavilhão, na cela com o Mi no começo, tá? Fiquei lá. Sábado de manhã. Você tinha visão pra onde? Pra Taliba Leonel, pro Campão, ou a visão pro 2º pavilhão? Eu tinha pro Campão. Pro Campão. O futebol não saía da sua vida, né? Pro campo. Desculpa. Não, no começo não. Tinha pro 2º pavilhão. Pro 2º pavilhão, pras quadras. Ok, pras quadras, correto. Campinho de terra e a quadra. O que eles tinham falado? Que apenas tivesse uma cela de um irmão que saía... Qual andar que você tava Terceiro. Lá? Terceiro andar. Terceiro andar. Que era 5 andares, você tava no 3º. Não, é 3. 3 andares. Tem. 1, 2, 3, 4, 3. São 5 andares, César. Eu fiquei no trânsito do 5º andar. Aí tem o 5º andar, o 4º e o 3º. Não, então. 3º andar. Então. É verdade, Andy. Eu tô pensando no 3º pavilhão, tô falando do 3º andar. Correto. 3º pavilhão, 3º andar, ali no meio. Correto. Aí tô lá. Aí saio e eu já tava inscrito, né? Tava inscrito. Saio, chuteira, tudo, e vou jogar. Começa esse jogo, a gente se troca lá, né? Nos bancos e tal. Vai começar o jogo. Eu, tranquilaço, que eu tava treinado. Conheci a rapaziada, tal, trocando ideia. A hora que eu toco a primeira vez na bola, a bola sai, os caras já tocam pra mim, eu toco na bola, eu tenho esse som aqui, Ângelo, que eu escuto. Dentro da penitenciária do estado. Uma pressão, ali é louco. Olha como é que ele é. Mas era naquilo, tipo... E aquela expectativa, se você errar, você... barba de bola, não sei o que, nada. Barba de bola, comecei a jogar. Mas só que eu vou entrar em um contexto agora, Ângelo, muito delicado, mas que eu respeito, porque quem é quem para julgar, falar tal, eu não sou isso. Nesse percurso que eu comecei a fazer na penitenciária do estado, eu via que, como nós falamos de treinar, cara grandão, fortão, tatuado, não sei o que, os caras me olhavam, tudo bem, e abaixavam. Reverenciava. Muito, mas eu pensei, é muito respeito isso aí, que não é bola não.
É muito respeito isso. A gente sabe. O cara às vezes tem um prazer de, pô, você bate, que da hora. E era o contrário. Viam, respeitavam e, né? Aí eu falei, pô, tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Não tá batendo, Ângelo. Não tá batendo. Foi. E toda a função que tinha dentro da penitenciária do Estado, no último pavilhão, que era o pavilhão da, né? Da gandaia, da bagunça e tal, era com o cara que eu morava. O respeito dele transcendia a você. Aí eu conheci o Sombra. Estendia você. Conheci o Sombra. Sombra. Final de Sombra. Aí o Mi, junto com outros irmãos, gordinho, uma rapaziada lá, falei, pô, Mi. Ele falou, César, vem aqui. Me explicou, falou, ó, é isso, não é pra você. Você tem o máximo respeito nosso, a verdade sempre igual você é, bacana. E o que a gente falou, daqui a pouco a gente vai fazer. Quando o irmão ali vai cantar a liberdade dele e tal, aí você vai pra aquela cela lá, que era aquela que dava pro campo. Que dava pro campão. E assim foi, Anjo. Foi minha caminhada. Aprendi a escrever muito melhor a caligrafia. Me dediquei muito à parte mental de não me envolver com mais nada. Mas eu uso sempre isso. Um dia pode ser pra sempre, Anjo. Ali tinha tudo pra você. Vamos dizer assim. Mas tinha tudo, irmão, também. Tudo pra desandar. Correto. E tudo pra se dar bem. Tudo pra se transformar. É opção. É opção. É o que eu decidi pra mim, César. Eu também. Eu tinha tudo pra seguir adiante. E eu também tinha tudo pra não seguir adiante, abdicar e falar assim, não, eu vou usar tudo isso que você teve lá morando lá com o Mi, conhecendo Sombra, que é, você tem que respeitar mais ainda e ter uma postura maior ainda, foi porque isso que eu falei. Quem você morava não admitia erro. Não, foi isso. César, qualquer coisa, claramente, Ângelo, você conhece esse ambiente muito bem, tanto quanto eu, cada um seu. A verdade. A verdade. Você tá errado. Verdade. Fala a verdade, porque se vier fora, sair que essa verdade tua não é a verdade de todos, tá? Então, fica. Então foi isso que aconteceu. E o futebol, Ângelo, o futebol mas o futebol dentro do campo, mas a nossa mentalidade. Aí eu comecei a trabalhar no esporte. Primeiro eu trabalhei na faxina. Por quê? Pra diminuir a minha pena. Aí o primeiro recurso que foi feito lá, primeiro, como se fala, Ângelo? Nem lembro mais. Segunda instância. Não, quando você faz o pedido de progressão de regime? Isso. Não aceitaram a psicóloga. Foi negado, correto. Psicossocial, por nada. Foi reprovado. Não tinha nada, foi porque eles não queriam. Eu sei. Aí mais 3 meses para fazer tudo de novo. Demanda um tempo. E um dia pode ser para sempre. Por quê? Nisso teve uma rebelião por uma tentativa de fuga no segundo pavilhão, que trouxeram armas para dentro. E aí? Todo mundo um dia pode ser para sempre. Acontece de tudo. Andando pra lá e pra cá. Punição coletiva pode sobrar pra você, você não tem nada a ver com o negócio. Nada. Às vezes o simples fato de você estar morando com um mano, você já tá envolvido sem estar envolvido. Você já tá, Ângelo. É uma responsabilidade tanto. Ângelo, não tem pra onde correr. Não é que eu corro, mas não tem opção. Não tem opção. É nessa hora que muitos viram... Caem. Não voltam mais. Não voltam, não vai. Aí foi desse jeito. Eu conheço vários caras que por consequência de uma punição coletiva... Ele não voltou mais. Não voltou mais. Vou ficar por aqui mesmo. Ok. Porque depois acontece. Depois acontece. Estamos lá, aí começou. Jogando futebol. E eu convidava sempre os times que eu conhecia na várzea para jogar um sábado ao mês dentro da penitenciária do estado, que tinha essa. Não sei se tem hoje. Poderia jogar não com o time. Não tem. Não tem mais. Tem um sábado de cada mês. Um time da várzea poderia ir lá. E eu chamava o time do Praça, essa rapaziada que eu conhecia, que respeitava a gente, que tinham conhecidos lá dentro também, porque o mundo é esse aí que a gente já sabe, e pedia pra rapaziada, vem, tal, e não deixar o material pra rapaziada aí, que ninguém tem uma rapaziada, e os caras deixavam. O material esportivo que entrava já ficava inclusive, de doação. Ângelo, eu tive a oportunidade de estar em outro podcast, eu acabei não contando isso. Eu lembro que eu apostei dentro da penitenciária que o zagueiro, não falei que era meu irmão, que o zagueiro iria dar um chapéu no Celê, no atacante do meu time, dentro da seleção da casa da penitenciária do estado.
Eu apostei. E o Pio foi lá e deu um chapéu no cara, mano. Então você é o cara que lançou o bet esportivo, então. Não, bet esportivo por lances. Nossa senhora, agora chapéu, caneta, escanteio. Caramba, foi desse Descobrimos, jeito. Paga royalties pro César aí, dos bets, hein? Aposta igual eu. E o juiz lá também não tinha como roubar pra ninguém. Aí o bet fica brabo. O bet corre. Aí foi assim, Ângelo. Aí eu peguei, fiz esse percurso de trabalho dentro da penitenciária, comecei a trabalhar no esporte depois, que era treinar a seleção da penitenciária, os treinamentos, e me dediquei, foco naquilo. Muitas cartas como você, e é isso que você me falou, me fez eu voltar no tempo, eu aprendi a escrever muito melhor. Porque você se dedica, você tem que se dedicar a algo, bem ou mal que seja, porque você está vivendo aquela situação, aí é com você. E eu fiz tudo o melhor que eu podia fazer de mim dentro daquela circunstância. Daquele momento que você estava passando. Fiz isso. Quando estava para sair... Você, para sair melhorado, você procurou os meios. Isso. Porque o que lhe era oferecido não era para sair melhorado. Não, Ângelo. A própria oferta, da mesma maneira como o Estado te coloca para ser punido, ele excede na forma de como te punir. Ângelo, era simples, vou te contar. Cela, celular e droga. Sabe o que eu fazia com a droga? Eu dava pros caras da cozinha, os caras me tralhavam, eu comia bem pra caramba. Fazia um recortado. E a droga, onde ia? Era assim, estava aqui. Era moeda, é o seu capital de sobrevivência. Ok. Igual mas o que eu fazia? Você não usava. Ângelo. Você vai destinar o seu recurso, tá aqui. Isso, eu vou pra me melhorar, mesmo sendo algo assim. Então, todos os recursos que eu tenho, mesmo não sendo... César, é um outro... Para as pessoas entenderem, não é apologia, não é ensinando ninguém. Não. É um outro universo. Não. O Racionais já diz, cadeia é um cômodo do inferno. Então como é que você vai sobreviver dentro do inferno? Os recursos que tem são aquilo, é um outro universo. Ó, cadeia, vírgula, sociedade, vírgula, mundo. Você tem que saber viver as regras dali, porque senão você não sobrevive. E essa era uma maneira que o César encontrou de sobreviver. Sobreviver. Foi isso mesmo. Isso mesmo. Feito isso, trabalhando no esporte, o tempo foi passando, uma rebelião, né? Essa fuga que teve. Aí, quando estava próximo dos resultados, conversando com todos, falei, vou mudar de pavilhão, porque lá o primeiro é mais calmo, pavilhão de trabalho. Pavilhão de trabalho e tal. Então, beleza. Mudo. São 3 estágios, né? Primeiro, segundo e terceiro pavilhão. Mudo, Ângelo. Vou morar com o Vinagre, um cara que tinha um respeito da rapaziada toda. Não o conheci, mas já ouvi falar muito bem. Eu não sabia que ele tinha matado um polícia. Rebelião. Sobra pra quem? Vai na cela dos matadores de polícia, né? 10. Sobrou pro César. Eu tô lá, todo movimento na cadeia, tranca pra todo mundo, subindo cachorro, choque, não sei o que, blá, blá, blá. E eu vou te falar, Ângelo. E eu na maior paz no meu coração, cara. Tranquilo. Juro. Eu tenho a maior paz no meu coração da habilidade mental que eu desenvolvi com tudo. Vou voltar lá atrás, 4 anos, a bola na mão. A força de vontade, mentalidade. E mesmo assim eu errei. Pensa se eu não tivesse essa força. Lá, aí abrem a cela, cachorro, não sei o que, a gente de joelho pra janela. Fundo. Ramon. Ele então, matar a polícia. Eu falei. Nossa. Só por Deus. A alma saiu do corpo, César. Falei, caramba, mas foi, entre aspas, tranquilo não, mas passou. Pô, não sabia. Já foi. Canta a minha liberdade por ser me aberto e Franco da Rocha. Eu estou lá no terceiro pavilhão, que eu podia, pelo conhecimento e tal, você sabe como é que é, eu ia pra lá e pra cá, resposta, transregalia. Pô, sai. Não, eu fui lá cumprimentar todo mundo, porque cantou a minha liberdade por ser me aberto, vou lá. Quando eu cumprimento toda a rapaziada, que eu saí não pelo primeiro andar, eu saí pela galeria. Pela galeria, por baixo. Por baixo. Na radial. A radial, isso. Abrem todos os portões, está ocupado. Aí, coisa de filme mesmo. Vai destravando do terceiro pro segundo, do segundo pro todo primeiro. Mundo me cumprimentando, todo mundo me cumprimentando. É louco. Todo mundo me cumprimentando, Ângelo. Coisa de filme.
Chego na porta, saio, né? Saio, aí tá o diretor do presídio, não sei o quê, blá, 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 blá. A gente entra no bonde, vai, chega em Franco da Rocha. Chego em Franco da Rocha, Ângelo. Quem que era o diretor na época? Você lembra, doutor Guilherme? Ah, Não? não lembro, Ângelo. Não, nem querendo saber, não querendo saber. saber quem era. Não é nem pra mim, se não era ninguém, tava ótimo. Nem quer saber nome de ninguém. Mas eu te entendo, né? A gente conhecia todos os diretores. É, eu te entendo. Aí eu peguei, chegamos em Franco da Rocha, quinta-feira, Ângelo. Eu tinha saidinha Dia dos Pais. Só que eu não podia, porque eu tinha que estar um mês dentro da instituição. Tinha que ter um mês. Aí, o que faz o Molina? Espera, volta, me perdoa, Molinão. Quando eu vou pro terceiro pavilhão cumprimentar todo mundo, eu ligo pro Molina. Porque lá no primeiro eu não tinha mais telefone, né? Já era da mole, né? Era da mole, né? Peguei. Vai jogar fora a sorte, né? Eu vou dar uma ligada aqui e tal, não sei o que, beleza? Ligo, Molinão. O Molina, os 2 anos que eu fiquei dentro, ele me pagava o salário, cara. Não pagava o mesmo que eu ganhava, mas me pagava, Ângelo. Pra manter a família, manter seu filho. Aí. Que responsa. Aí. Foi assim. Beleza. Ligo pro Molinão, não sei o que. Ele falou, não. O que? Obrigado. Caralho. Você vai sair, você vai vir aqui, você vai voltar a jogar futebol. Nossa. Saio. Quando eu chego, Franco da Rocha, chegam os advogados. Falando com o diretor pra deixar eu sair, ele não podia, por quê? Porque eu tinha que estar um mês dentro da instituição, blá, blá, blá. Os caras deram um jeito, eu saí, Ângelo. Eu saí na sexta-feira, e quando eu saí, de quinta pra sexta, cheguei quinta, sexta-feira, eu saí, porque a rapaziada saiu sexta de manhã, não tinha mais que voltar, só ia voltar lá na segunda-feira. Eu fiquei, não deixaram eu sair na sexta-feira, sábado de manhã, 4h30 da manhã, blá, blá, pum, os advogados lá na porta me levaram embora. Me levaram direto pra São Caetano, era umas 7h30, 8h, me levaram direto pra São Caetano no escritório do Molinão, mesmo que ele estendeu a mão pra mim, me deu a mão e falou que tava comigo. Chego lá no escritório do Molinão, a mesa cheia de papéis da CBF, eu olho assim, porque o São Caetano já estava no Campeonato Brasileiro da Série B, tá? E cumprimentei ele e tal, mulher, e aí, mãe, como é que você tá? Começamos a conversar. Aí ele falou, o negócio é o seguinte. Caiu aqui antes. Agora você vai fazer o seguinte, você assina esses papéis aqui, no meio da semana os advogados vão ir lá na penitenciária de Franco da Rocha, vão documentar tudo e devagarzinho você vai começar a treinar. Vai sair pra trabalhar, treinar. E voltar e dormir. E voltar pra dormir. Ok. E me deu 5 mil reais, assim. Pôs no meu bolso e falou, agora você vai ficar com a tua família, vai ver teu pai, vai ver tua família. Chego em casa, Ângelo, minha esposa ainda não sabia que eu tava solto, nem do fechado nem pro semi-aberto, quanto menos aparecer na porta de casa. Toma um susto. Que você fez? Aí eu expliquei tudo, aquela chorada, aquela coisa, né? Aquela coisa que... Mas só que é o seguinte, não acabou não. Aí vem a fase difícil que é voltar. Ah, não, Ângelo, não tiro ninguém. Eu tinha um propósito, filho. Voltar pra mim era mó barato, que eu tava terminando o meu propósito. Eu tava chegando no objetivo, cara. Não dava. Mas, com inconveniência, desmaiei no trem, com fome, porque eu saía do treino. São Caetano foi fera comigo, Ângelo. São Caetano foi a gratidão que eu tenho pelo São Caetano, não pelas pessoas de São Caetano, porque não foram todos, mas tô aqui nem julgando, mas eu sei quem foi, pra mim interessa aqueles. Pode passar quem for lá, sempre vai ser o São Caetano. Correto. Começo a treinar. Só que, não podendo ser inscrito no Campeonato Brasileiro, mas sendo inscrito no São Caetano, na CBF, eu poderia, se fossem jogos, se tivesse jogos oficiais ou amistosos oficiais, eu saio terça-feira, não volto para Franco da Rocha, por quê? Vai ter um amistoso na quarta-feira oficial com juiz e tudo, e volto só na quinta-feira. O São Caetano fazia amistosos oficiais para eu pudesse sair. Você tinha autorização, em razão do trabalho. Isso é ressocialização. Isso é. Isso é um processo de reinserir a pessoa no... Ângelo, e voltava. Você tinha um compromisso, você voltava, e você foi mostrando isso. Isso foi. Aí, o São Caetano não se classifica que é a questão do mérito, né? Meritocracia. Isso. O São Caetano não se classifica, não sobe da Série B para a Série A do Campeonato Paulista.
Passa o ano e eu sempre indo e voltando. Aí começa o Campeonato da Série 2 do Campeonato Paulista. Começa com o Roberval Davino, treinador. O time tava assim pra lá e pra cá. Eu jogava e voltava pra Franco da Rocha, Ângelo. Aí ele foi mandado embora. Chega o Jair Pisserni. O grande Jair. Zé Manuel. Ele me chama Zé Manuel. Ele olha o time, o Molina, todo mundo, dá carta branca pra ele e fala: quem você quiser nós traz, quem você quiser nós tira. Ele olhou os vídeos lá tal, viu o treino nosso e falou: quero ninguém, é com esses aí mesmo. Como com esses? É com esses aí mesmo. Começamos a treinar. Começamos a jogar. Campeonato da Série 2 do Campeonato Paulista. Aí enquadrou o time, Ângelo. E a gente dava em todo mundo. Virou uma potência. Virou uma potência. Fomos. Chegando nas finais do Campeonato Paulista. Por quê? Porque acabava os treinos, Ângelo. Eu tinha que estar 6 horas, eu tinha que estar 17 horas no máximo lá dentro, 18h30 em Franco da Rocha. Cara, como é que é treinar? Aí antecipavam os treinos para que eu pudesse treinar e me levavam para a estação de trem, que era mais... Com o carro, dava para chegar em Franco da Rocha, mas o trem, Ângelo, mais rápido. é rápido. Mais rápido. Fazia assim e eu chegava. Teve vezes que eu desmaiava dentro do trem, depois do treino, que eu não podia comer. Não dava tempo. Desmaiar. E a rapaziada da correria que me ajudou, me fortaleceu. Me ajudou, papa. Ângelo, ninguém faz nada. Eu é quando você tá contando, né, coisas tuas, mas o eu é nós, porque ninguém faz nada sozinho. Diferente daquilo que as pessoas pensam, os caras lá não vai querer deixar, não, os caras te apoiaram pra você nunca vai voltar pra aquela vida pra dar certo. E vendo o potencial que a gente... Eu saía no jornal, no lance, e depois ia pra dentro. Tá? Aí o que é que o São Caetano faz? Em todos os meus fascículos, todo o meu percurso judiciário, blá, blá, blá. Se eu não me engano, não era... Acho que era o Itamar, não lembro o presidente da República. E levam tudo na mesa deles. Perdão de pena por mérito esportivo. Pum, cancelaram tudo. Sensacional. Olha o tanto que você teve que construir para alcançar esse objetivo. Tava ali, eu tropecei, voltei lá para trás, que eu não sabia nem se eu podia aparecer de novo. E hoje, quantas pessoas estão fazendo isso? E as pessoas estão ignorando, cara. Não se tem mais esse apreço também pela conduta da pessoa depois do erro. Não, né? não. Se a pessoa está fazendo por você, não tem mais isso. Não tem. Olha o quanto isso foi fundamental e você provou até hoje, vamos dizer assim, que a partir daí, até hoje você prova que isso é possível. Ângelo, eu falo. Por tudo que você construiu. Responsabilidade. Eu escutei isso, eu tava na Itália e eu escutei você várias vezes falar assim: a guerra é tua, irmão, a luta é tua, é com você. Você vai ter amigo, você vai ter família. Só que tem uma hora que você tá lá, é você com você. E aí? Enfim, se você quer você, não tá com você, por que os outros vão ter que estar? Ninguém tem obrigação. Ninguém tem obrigação. Quem por amor, quem pela dor, mas tem... E a gente sabe, é com você. Aí é com você. Tudo no teu nome, aí, mano. Tudo no teu nome, segura ou cai. Aí é com você. Esse percurso, Ângelo, não me fortaleceu. Se tivesse dado certo no errado lá atrás, eu poderia pensar que o certo era o errado. E aí? E aí? Continuar acreditando no erro. Entendeu? Mesmo sendo... E era muito mais fácil ganhar dinheiro assim, naquele momento, do que treinar, do que desmaiar, do que correr, do que não ter o que comer. É muito mais fácil o dinheiro assim. Justo? Não. É fácil. Ela ficar deitada na gaiada lá, com o radinho na orelha, negociando, ganhando dinheiro, fama. E aí? Né, dentro do sistema. E quanto tempo ia durar isso? Quanto tempo ia durar isso? Aí vem outros que querem chegar como você chegou, aí querem te derrubar e cai. O sistema é esse. O sistema é esse. E foi dessa maneira. Jogamos, ganhamos a campeonato da Série A2. Começa o Campeonato Brasileiro da Copa João Avelange. Modo amarelo, verde, azul. Por quê? Porque assim o Fluminense poderia ir pro módulo azul, que era o verde, que era aquele dos times grandes. Tudo isso para favorecer o Fluminense naquela época. Feito isso, São Caetano, módulo amarelo, perdemos, se eu não me engano, 2 partidas em 38 partidas. Atropelamos todo mundo. Vocês perderam quantas partidas em 38?
se eu não erro, 3. 3 partidas em 38. É um número impressionante. Não existe mais, tá? Naquela trajetória, eu fiz 22 gols jogando como lateral esquerdo, entre módulo amarelo e finais do Brasileiro da Joinvillage. E não havia nenhum medalhão no São Caetano, era tudo... Todo mundo com fome, todo mundo guerreiro. Um percurso de um projeto sério, ambicioso, e não tinha aprendido ainda o mal do O futebol. professor Pisserni acreditou. Acreditou, colocou tudo, tudo funcionava. Ok, começou, fomos na Copa Joinvillage, indo, show. Foi quando a gente chegou nas finais do Brasileiro, porque aquele módulo eram 7 times, eram 8 times do Campeonato Brasileiro, depois 4 do módulo amarelo, fizeram uma salada do caramba lá, só sei que nós chegamos, nós e o Paraná Clube do módulo amarelo, da Série B, para disputar as finais da Copa Joinvillage, que era o Brasileirão. Aí fizemos aqueles famosos mata-mata. Então o time que nós jogamos foi o Fluminense, 3-3 no Palestra Itália, que era onde nós mandávamos os jogos, porque não dava, né, lá em São Caetano, na Anacleto Campanella. E o jogo de volta foi lá no Maracanã, que o Ademar fez um gol quase do meio da rua e ganhamos de 1-0. Nossa. Então, para todo mundo, deu sorte. Nós lá desde trás, desde 96, correndo, batendo. Ninguém viu aquela sorte. Não. Ninguém viu a sorte acontecer, não. ser construída, né? Não. Sorte. Palmeiras, no Palestra Itália, que é onde nós mandávamos os jogos. 3-2 e 2-2 o segundo jogo. E eu batia pênalti, batia escanteio, batia tudo. E chutava também, nós ia pra cima mesmo. Os caras falavam pra mim, Ângelo, e não é superba. Não é. Pô, como é que você consegue ser frio, bater pênalti? Gente, isso aqui não é dificuldade, não. Dificuldade na vida é outra coisa. E não é soberba, porque pra fazer isso também eu treinava. Não é porque eu tive um percurso de vida que eu ia lá, chutava a bola e a bola entrava. Não, eu treinava. Você Então, conheceu a dificuldade de verdade. né? Então, não é... Eu tinha a facilidade, mas porque eu treinava pela minha mentalidade, mas isso, se falar de vida, não é dificuldade, tá? E não é soberba, não é menosprezar nada que o futebol é a minha vida, mas eu sei o que eu passei pra chegar onde eu cheguei. Feito isso, tiramos o Palmeiras também. Aí todo mundo olhou, cara, mas esses caras aí... Da onde surgiu esses ETs? Caramba! Aí chegamos no Vasco, no time do Ronaldinho, Zinho, Paulo Nunes, Anderson Lima, Nenê, os mesmos que eu lá no Juventus lá de anos atrás. O mundo é pequeno, né? Deu uma volta. E nós vamos chegar lá também. Aí pegamos... Nós temos só 10 minutos, isso que é o problema. Não tem problema não, vai ter a segunda parte. Vambora. Tá bom? Então Bom, vou terminar essa do Joinvillage, a gente fecha e a gente volta. Beleza? Vambora. Vamos lá. Jogamos contra o Grêmio do Ronaldinho. O Palmeiras nós ganhamos 3-2 e 2-2 e mandamos eles embora. Aí jogamos contra o Grêmio no Palestra Itália, 3-2 pra nós. Os caras falando, caramba, esses caras tão terríveis. Fomos lá no Estádio Olímpico, Porto Alegre, lotado, domingo, 15 horas da tarde. O finado Serginho faz um gol contra. A gente já saiu a milhão, tomamos um gol. Fizemos um gol, né? O Serginho tocou a bola por último, mas foi contra. Depois ganhamos de 3-2, eu fiz mais 2 gols naquele jogo e fomos pra final do Brasileiro. Ali todo mundo não entendeu mais nada. Ali foi o auge. Ali todo mundo não entendeu mais nada. Tira Fluminense, Palmeiras e Grêmio. E que jogadores? Não é igual não hoje. Tinha medalhão. Não tinha. No nosso, não. Mas todos os outros times tinham. Todos os outros tinham, só Todos craques. os outros tinham, só jogador caro. Chegamos à final contra o Vasco da Gama, do Romário, do Euler, do Viola, do Júnior Baiano, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Jorginho Paulista e Jorginho, o lateral, Elton. Que timaço, velho. Empatamos o primeiro jogo 1-1 no Palestra, onde eu fiz um gol maravilhoso, que eu gosto de ver aquele gol. O São Caetano jogou super bem, depois o Romário empatou. Depois São Januário, 0-0, 27 minutos do primeiro tempo. Romário se machuca, a torcida do Vasco briga entre eles, Alambrado cai, Vasco campeão. Mas aí tem um episódio jurídico aqui também, que se o São Caetano quisesse entrar na justiça pelo título, poderia, mas perderia a vaga da Libertadores. Então vamos fazer o terceiro jogo. Deixa assim. Perdemos o terceiro jogo no Maracanã. Um erro que nós cometemos naquela época, que foi
dispensado dia 27 de dezembro, depois do jogo de São Januário. Nós voltamos a treinar dia 14 de janeiro. O jogo era dia 18. Nossa, 4 dias não. Nada. Tava E todo perdemos mundo o Vasco, o timaço. Mas a gente não estava preparado. E foi isso. Foi isso aí, esse percussão Caetano, depois seleção. E fomos embora. E aí você vai pra Lazio. Eu vou pra Lazio. Seleção primeiro, né? Vou pra seleção brasileira. Eliminatórias da Copa do Mundo 2, Coreia, Japão. E depois eu chego na Lazio, que é um time maravilhoso. O time mais bem pago do mundo e número 1 no ranking da FIFA naquele ano. E eu não sabia nem onde eu tava pondo o pé. E depois de tudo isso que eu falei até agora pra você, Ângelo, com o maior prazer, superação lá também. É assim, a vida é desse jeito. César, pessoal, infelizmente a gente chega no nosso time aqui, mas como o César bem disse, e isso vai acontecer. Segundo tempo desse jogo aqui, César. Nós vamos fazer o segundo tempo desse jogo. Prorrogação, a prorrogação, vai ter o jogo de volta. Porque é o seguinte, o que o César vai contar a respeito da Lazio, isso eu sei porque ele é meu parceiro, meu amigo, e eu posso dizer que é meu amigo íntimo. Lógico. Eu vou deixar esse gancho aqui pra gente voltar nesse segundo tempo. César, quando você me disse que quando você olhou o banco de reserva da Lazio, você falou assim, eu não consigo jogar nem aí. E eu olhava o banco de reserva da Lazio da tribuna, que lá é tribuna, né? Aham. Quando você não entra entre os 22. Você não tá na relação. Não tá na relação. Você tava como 24, e aí eles cortam 2. Desculpa, 22 e eles cortam 2, aí vão 20. Aí quando você olhou, você falou assim, cara... Olhava, caramba. E aí você me... Superação. Aí você me conta uma coisa, eu não posso voltar pro Brasil. Correto. Eu não posso. Não posso. Essa vergonha. 6 meses de ambientamento, musculação, a língua que é importante, a gastronomia, tudo. A língua foi tão importante na nossa vida que hoje você troca um pouco, né? Eu falo, eu tenho um você sotaque mistura um pouco, eu misturo muitos anos, né, Andy? Isso, é. Então agora eu tô voltando a... Mas isso é legal, cara. É legal porque mostra que você realmente se dedicou. Foi. Você pegou na veia mesmo. Beleza. Pessoal, César, antes mesmo de encerrar, meu irmão, a gente já tá marcado o nosso compromisso de voltar pro segundo tempo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem pros jovens, mano, que a gente se conheceu quando a gente era jovem, quando a gente tinha lá 14 anos. Então hoje, pra essa molecada de 14, 18, 20 anos, ou até pros caras igual a nós aqui, cinquentão, Pra todo mundo, que tem toda aquela juventude dentro de nós, que a gente tem uma sede de viver danada, tremenda. Legal. Que mensagem você deixa, César, pra essa rapaziada? Vou começar com mensagens que eu escutei de você. A vida é tua, feita de opções, depende de você. Problemas todos nós temos. Soluções temos que encontrar. O ego não tem preço. Você ser respeitado por profissionais, por um povo, por torcedores, pela tua mesma família, porque você vale, porque você se sacrificou, que você investiu o teu tempo para conquistar. Então, tudo que é fácil não tem valor. Não tem. Vai ser momentâneo aquele êxtase e atrás desse fácil, consequências que às vezes nem todo mundo está pronto para superar. Então, eu creio muito que os erros que eu cometi, mas que eu tive superação, que eu tive oportunidade ainda de contornar, de me melhorar, foi aquilo que fez realmente eu crescer, os erros. Mas tem erros que não te permitem. Então, eu penso que a lealdade, a superação, a verdade. Porque se eu conto uma mentira pra você é a verdade. Eu tô mentindo pra mim mesmo, cara. Eu não tô mentindo pra você. Entendeu? Então, lealdade com você. E você é o patrão da tua vida. Você tem o teu destino nas tuas mãos, na tua mente, onde quer que seja. Depende de você. Depois, não adianta chorar, porque o processo vem, a conta vem, e vai conseguir segurar? Lealdade. Valeu, irmãozão. Sensacional. Satisfação. Obrigado, irmão. Também. Porra. Prazerzão. Cesarone! Cesarito. Cesarito! Prazerzaço. Voltamos no segundo tempo, pessoal. A emoção aqui bateu. Bateu. Tamo junto. Bateu.
Ó, curte, compartilha, comenta, toca o sininho, se inscreva no canal, manda pra todo mundo, manda pra geral, porque a minha história com o César aqui é sensacional. Segundo tempo. Bora.